Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra. Hoje, 3 de janeiro de 2020, faz um ano, né, da morte do general iraniano Qassem Soleimani, que aparece aí na foto, né? Para quem não se recorda, ele foi morto quando chegava no aeroporto de Bagdá, foi morto por um drone americano, junto com mais um outro oficial. E ele coordenava as forças Quds no Irã, né, do Irã, no Iraque, Síria e outros países que o Irã tem influência. Dito tudo isso, nós precisamos levar algumas coisas em consideração. Vamos fazer uma análise, né, do que mudou depois da morte do Soleimani. O fato é o seguinte, hoje é muito difícil analisar o ano que passou, 2020. Ele foi impactado demais pela pandemia. A gente não sabe, né, se alguns fatores, se alguns acontecimentos teriam o mesmo rumo se essa pandemia não tivesse acontecido. Nesse caso, por que eu falo isso? A pandemia, ela diminuiu o consumo de petróleo, tá? Ela afetou bastante o Irã, isso é um fato. As sanções também que o Trump impôs a partir do cancelamento do acordo nuclear de 2015 também impactaram bastante o Irã. Então não dá para dizer, afirmar com certeza, que alguns desses acontecimentos eles são devidos ao desaparecimento do Soleimani ou se eles estão conjugados com esses outros fatores. A gente consegue analisar qual o peso de cada fator nos desdobramentos. Bom, gente, há quem aposte, né, no desgaste da influência iraniana no Iraque, no Líbano, e diz que ela está chegando no fim. Só que eu acho o seguinte, eu acho que o Ocidente ele tem uma percepção muito pobre do que é o Oriente Médio. O Ocidente ele sempre acha que o Oriente Médio caminha em direção a dias melhores. Isso já aconteceu comigo. Antigamente eu era mais inocente, quando começou a Primavera Árabe eu falei, agora vai, democracia, não sei o que, parará. Bobagem. Vai acabar em massacre, guerras civis e mais ditaduras. Eu penso, gente, que achar que a influência iraniana nesses países vai acabar é um tanto quanto precoce. Pode ser que ela diminua, pode ser que surja coisa muito pior por aí. A gente não sabe dizer. Eu não tenho dúvidas que o Irã perdeu 2 ativos excelentes. Um que era o Soleimani, e agora em novembro perdeu o Fakhrizadeh, que era um cientista do programa nuclear dos iranianos. Mas eu não acho que me parece pouco provável que o Irã desista dos seus objetivos nacionais, por algumas razões que eu quero elencar aqui para vocês. O Irã é inimigo mortal dos Estados Unidos, eles sabem que dificilmente no curto prazo vai haver, né, uma reconciliação entre os dois países, porque talvez o Irã tenha sido o único país, além do Vietnã, muito além do Vietnã, a humilhar os Estados Unidos com a tomada da embaixada americana em Teherã em 1979 e, né, todos os fatores subsequentes. 52 diplomatas ficaram reféns por 444 dias em Teherã. A tentativa militar de resgate dessas pessoas foi um fracasso, acabou com diversos militares americanos da Força Delta mortos no deserto do Irã. Enfim, foi uma humilhação completa, custou inclusive a eleição do presidente Jimmy Carter, né? Então eles sabem que não tem como, vocês afrontou a potência militar e econômica até então, né, mais poderosa do mundo, que é os Estados Unidos, vai ser difícil obter uma reconciliação. O Irã sabe que se eles errarem o passo, os Estados Unidos devem fazer um ataque grande. Eu não digo uma invasão, gente, mas um ataque devastador. Ou seja, eles não devem desistir de 2 coisas. Primeiro, o arco de influências regionais do Irã. Eu lembro o seguinte, né? Tem gente que fala que o Irã controla 4 capitais árabes, né? Que é Bagdá, no Iraque, Damasco, na Síria, Beirute, no Líbano e Saná, no Iêmen, né? Pode não ser totalmente verdade, mas a influência deles nesse país é grande. Por quê? Eles sabem que enquanto tiverem influência, eles têm algum poder de barganha. Essa é uma coisa, ou pelo menos um poder de pressão. Essa é uma coisa. A segunda coisa é o programa nuclear dos iranianos. Se vocês olharem as forças armadas do Irã, vocês vão ver que existe
principalmente em termos de forças armadas convencionais, um lac tecnológico muito grande com relação aos seus vizinhos, tá? A aviação iraniana hoje ela nem se compara com a Arábia Saudita ou Israel, que não é vizinho, mas vive em clash indireto com o Irã, né? O Paquistão também, a gente tem que lembrar que o Paquistão é um vizinho do Irã, né? A Turquia, são todos países que têm forças armadas modernas, as forças armadas, principalmente a aviação iraniana, não tem condição de se contrapor isso. É uma região de muitas incertezas, pessoal. Eu estou para fazer um vídeo sobre o Paquistão que vai deixar muita gente de cabelo arrepiado aí nos próximos dias. Mas o fato é que o Irã sabe que o seu único fator de dissuasão seria obter, né, armas nucleares. Eles não vão desistir disso. Podem atrasar, podem conseguir um acordo aí que faça com que ambos os lados, iranianos e ocidentais, ganhem tempo, mas dificilmente eles vão desistir disso, porque já tiveram diversos problemas. Eu lembro, em 1953, os britânicos interviram no Irã e depuseram o ministro Mossadegh. Em entre 80 e 88, né, o Ocidente apoiou o Saddam Hussein na invasão do Irã. E foi uma coisa assim avassaladora, centenas de milhares de iranianos morreram, nenhum país se esquece isso, fora derrubadas de aviões, a morte do Soleimani, a morte do Fakhrizadeh, outros cientistas do projeto nuclear dos iranianos, parece que 6 ou 7 cientistas já teriam morrido. Então, é muito difícil que essa liderança, né, dos ayatollahs acabe existindo desses objetivos, que para eles é um fator de sobrevivência. Eu sempre falo aqui no canal, gente, vocês não podem analisar a história da Rússia, do Irã, da Coreia do Norte, da China, da Índia, desse país, Israel, desse país aí, à luz daquilo que nós vivemos. Esses povos passaram por dias terríveis, viram muitas barbaridades aí, então eles têm as razões deles, tá, para quererem se defender. Embora o Oriente veja de outra forma, né, a gente vê o iraniano como agressor. Se você conversar com o iraniano, na cabeça deles o agressor é o Ocidente. A verdade talvez esteja na metade do caminho. Vamos conhecer os produtos do Botas Ventos, pessoal. Material feito para quem gosta de beleza, durabilidade e funcionalidade. Toda a linha da Botas Ventos segue um design militar. Eles têm material de EPI, tracking e segurança pública. E utilizando esse cupom que aparece na descrição, vocês têm 15% de desconto em todo o material da linha Botas Vento /Arrest. Bom, pessoal, na sequência eu vou deixar vocês com vídeos sobre a nossa análise aí desses projetos de artilharia antiaérea que o EB está colocando em pauta, tá? A gente vai traçar um painel para vocês. Então aguardo no próximo vídeo agora, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais!